Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, nossos vídeos de automação. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos, para falar sobre esse projeto aqui de automação, observando todos os componentes, todo passo a passo. E aí a gente meio que deu uma pausa na sequência desse projeto, porque a gente está tratando sobre os sensores, as características ali dos sensores. No último vídeo a gente falou sobre o sensor do tipo PNP, a estrutura de operação no sensor PNP, e agora um NPN, tá bom? Bom, então o circuito que eu fiz para explicar o PNP está aqui montado, e eu vou utilizar essa mesma base para fazer um circuito para explicar o NPN, tá bom? Vou lá em sensores de novo, vou selecionar aqui o sensor magnético normalmente aberto, beleza? Vou dar um duplo clique nele, selecionar 3 cabos e agora NPN, tá bom? Vou chamar ele aqui de S2. S2, beleza. Bom, você pode dizer, mas é a mesma estrutura. Não, quase isso. Tem uma diferença aí crucial aí na operação, tá bom? A questão da alimentação desse sensor é a mesma base do sensor NPN, é a mesma base do PNP. Vou usar até essa mesma estrutura aqui. Vou pegar aqui esse cabo, vou derivar ele, vou trazer ele para aqui e vou pegar o negativo aqui embaixo e vou trazer ele para aqui. Beleza, você pode dizer, mesma ligação, né? Você fez essa ligação aqui, alimentou ele com positivo para chegar aqui, o negativo aqui embaixo, e aqui a mesma coisa, positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Então, mesma coisa. Mas agora a saída dele é diferente, porque o sinal que vai ser gerado nessa saída é um sinal negativo, Ou seja, a saída do elemento que vai ser ativado após o acionamento do sensor, ele vai ter que ficar exatamente com o negativo aqui na saída desse sensor, Então, por exemplo, vou pegar aqui uma sinaleira, vou colocar ela aqui do lado, beleza? Vou colocar aqui o positivo e o negativo vai ficar aqui embaixo. E aí, no caso, eu vou alterar ele aqui para H2, vou colocar ele cinza, beleza? Então, apertei o play, ativei a chave, observa que o sinal está chegando aqui, nem essa sinaleira está ativada, nem essa está ativada. Quando eu clico nesse sensor, que é o PNP, ativou essa sinaleira, como a gente já tinha visto no último vídeo. Vou desativar o sensor. Aqui, quando eu cliquei na sinaleira, ele ativou cliquei no sensor NPN, ele ativou a sinaleira, mas olha quem está chegando lá no sensor. A saída aqui da sinaleira, ou seja, o cabo negativo da sinaleira. Então, acaba sendo a grande diferença do PNP em relação ao NPN. Aí você pode dizer, mas esse NPN, no caso do NPN, já ficaria complicado montar uma estrutura para utilizar ele diretamente em um CLP, porque o sinal que vai ser gerado é um sinal negativo. Ou seja, eu posso, obviamente, utilizar ele numa estrutura geral de montagem de um circuito que eu estou utilizando lá o CLP, mas eu tenho que ficar atento porque a característica da operação dele vai ser na saída, Ou seja, vai ser na saída do elemento, Eu posso utilizar esse camarada, mas eu preciso ficar atento que é a saída que vai estar ativada ali negativo. Em resumo, quando eu utilizo o sensor NPN, é exatamente para circuitos que a operação do sensor não tem ativação com nenhum outro elemento de processamento, como aí no caso do CLP, ou seja, é um acionamento ali direto de comando. E normalmente os sensores PNP, quando eu utilizo, é exatamente quando eles é preciso gerar o pulso, e esse pulso vai para a entrada ali do CLP. Então acaba sendo a grande diferença na prática. O sensor NPN na operação, essa saída aqui ela vai ser um sinal negativo, e já do PNP essa saída vai ser um sinal positivo.
Então, falando bem tranquilamente com vocês, quando eu utilizo sensor NPN, é para sistemas que é de ligação direta mesmo, né? Elemento físico, posicionamento, né? Mas não utilizando CLP, né? E já o PNP, quando eu preciso que esse sinal positivo ele chegue na entrada do CLP, acabo utilizando lá o sensor do tipo PNP. No nosso projeto aqui, o sensor, né? Deixa eu ver se eu consigo, só minimizei ele. Cadê? Ah, não, está aqui embaixo. No nosso projeto, o sensor que a gente está utilizando, ele é de 2 cabos. Ou seja, ele funciona basicamente como se fosse um interruptor. É a função do sensor mesmo, né? Mas basicamente, quando fechar aqui o elemento, o sinal vai chegar aqui na sinaleira. Só que tem um detalhe importante. Nesse projeto, que a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo, os sensores eles não estão atrelados ao CLP. Em que sentido? Né? O processamento da entrada de dados. Os únicos elementos que estão vinculados à entrada dos dados, né? Entrada dos dados não, né? Entrada dos sinais, é essa botoeira aberta, B1, essa B2 e a emergência. Né? Então a gente poderia, obviamente, ter colocado um sensor aqui na entrada, mas aqui a gente já fez foi uma ligação direta ali para a sinaleira, tá bom? Que aí no próximo vídeo aí a gente volta a trabalhar essa operação aqui do processo, a operação do processo, né? A operação aqui do nosso projeto, beleza? Então basicamente é isso, né? A gente tem um outro vídeo que a gente fala até mais detalhadamente sobre sensor PNP, NPN. Nesse caso aqui a gente está usando com 2 cabos, né? Então basicamente aqui dá até para entender fácil, né? A corrente está vindo, chegando aqui nesse ponto. Se o êmbolo do cilindro tiver recuado, ele estiver estimulando essa variação aqui magnética do sensor, o que é que vai acontecer? O sensor fecha o contato, a corrente passa, vai chegar aqui nessa sinaleira, ela está alimentada com negativo, ela vai ficar ativada. Ou seja, o sensor tiver, ou melhor, o êmbolo tiver recuado, essa sinaleira ativa. Quando ele avança, quem ativa é essa outra sinaleira aqui. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias.